O nosso primeiro Pinga Filosófica homenageia o filósofo Friedrich Nietzsche. Dá uma cachaça aí, seu Zé. Pra agora, já. Cachaça saindo. Demorou. Vai sair uma da boa agora. É nóis, meu velho. Esse é o Pinga Filosófica. Opa, isso é bom. Conversa Filosofia de boteco, mesmo. filosofia de boteco. Tem uma coisa boa pra vocês aqui, assim, ó. Saúde pro santo. Ô, beleza, seu Zé. Ótimo. Bom, a gente está aqui com o nosso primeiro debate. Aqui do meu lado esquerdo, temos a Irene dos Santos. Aqui à nossa direita temos o Miro Zagracali. A pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte: a recente onda de protestos no país pôs em xeque a representação partidária. Os protestos não tiveram participação de partidos, nem de sindicatos e nem de governos, provocando uma crise de representação política. A primeira pergunta para os nossos convidados: existe uma crise de representação partidária no Brasil? Irene, por favor. Eu acho que essas manifestações na qual nós vimos e participamos, acho que ficou claro que tem uma crise de representação partidária. Mas eu acho que é importante a gente identificar isso dentro de um contexto maior histórico, né? Acho que tem problemas na questão dos partidos aí que assumem os governos, nós somos muito críticas, né, com relação a isso, quando assume a institucionalidade. Mas, com certeza, o surgimento, a história de cada partido tem diferenciação em si, né? Essa crise sempre existiu e não é de hoje. E não é só no Brasil, é mundial, né? E eu vejo, assim, pegando o gancho que ela mencionou agora há pouco, eu me lembro na época que eu andava com os punks no ABC, e que essa crise, junto com os trabalhadores, naquela época, a gente vinha acompanhando a questão do regime militar, a opressão em cima do trabalhador, da juventude, dos estudantes na época. Eu vi que algumas coisas na atual conjuntura está vindo à tona. Quando se trata de poder, e um poder petrificado, as coisas não mudam muito. Como diziam os anarquistas, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E eu vejo a questão do poder nesse sentido. O poder como um mal, que destrói e aniquila o ser humano. Não numa maneira de você, através de um partido, representar o cidadão, representar o povo. O povo, na minha concepção, ele tem que se autogerir. Isso se chama autodeterminação do ser humano, mas ele tem que estar pronto para isso. Por isso que as manifestações de agora, eu não vi o norte. Eu vi as pessoas perdidas, assim. Poucos ali, o Black Bloc, que defende uma ideia, os anônimos, que defende uma ideia libertária. Uma ideia que tem muito a ver com o meu modo de pensar também. As outras pessoas que estavam lá, existiam nacionalistas no meio, existiam skinheads, existiam uma juventude apática, né, que achando muita patricinha, que achando que manifestação é um palco, é uma passarela, e não é. É que por elas terem praticamente o grande número de pessoas, grandes manifestações houveram nas capitais, ela atingiu os participantes eram de classe média. Então, você não vê o povo da periferia. Eu acho não, eu acredito, né, que é o momento certo. Não temos mais representatividade política, porque aquelas pessoas que colocávamos uma fé, hoje em dia já mudaram completamente a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Quando você fala da polícia, nós precisamos localizar bem. Nas manifestações, primeiro assim, as manifestações,
elas houveram praticamente nas capitais, né? Então também não dá para você generalizar dizendo que aí a questão do governo federal, mas acho que tem que localizar bem as polícias aí do governo do Rio, do estado do governo do Rio, a polícia do governo do estado aqui de São Paulo, que eu acho que isso foi de pior que nós vimos aí, ficou exacerbado. Nós já sabíamos, né, o poder aí de repressão, de truculência da polícia. Em relação à repressão, a gente sabe que a polícia ela foi criada para dispersar manifestações, né? Você não vai para uma manifestação sendo que você vai ser bem tratado. Você vai para uma manifestação sabendo que a repressão vai agir, como aconteceu no Partido dos Trabalhadores naquela época, com o pessoal na década do final de 70, nos anos 60, com o pessoal da guerrilha urbana, da guerrilha rural, enfim, né? Foram mortos, foram reprimidos, né? E aí é o seguinte, eu vejo que essas coisas de pessoas que estavam naquela época defendendo tudo aquilo, hoje são pessoas que estão aí também ajudando a reprimir o povo. É esse entendimento que não me agrada. Caralho, mano. Sai na frente aí, Acho que a gente tem que separar bem, acho que nós não podemos negar as mudanças que houveram, os avanços que houveram a nível nacional, nesses 10, 11 anos aí de governo que nós estamos vendo no nosso país, a melhoria das condições. E aí quando se fala, e aí vamos falar Bolsa Família assistencialista, mas melhorou muito, conseguiu ascender a população a nível de vida, a classe média, tiveram umas condições de vida que estão bem melhor do que nós vimos. A miséria ela reduziu, ela continua muito alta ainda. As questões da Bolsa, ao meu ver, eu acho que acaba se tornando, ao longo prazo, uma questão de um voto de cabresto na modernidade, tecnológico, entendeu? Porque quanto você dá, mais você pacifica as pessoas, apaziguam elas, né? Aí fica aquela coisa do paternalismo, as pessoas querem coisas pensando que o governo é paternalista, então fica dependendo. Eu verifiquei assim, e vi claramente aqui, participei, atuei, e aqui em Diadema, e hoje vejo no Brasil também, que é possível você mudar, melhorar as condições da classe trabalhadora com representação partidária como nós temos hoje. A gente sabe como que funcionam as corporações, a gente sabe como funciona o meio político, como o Estado é constituído. Mas eu vejo as pessoas, a índole das pessoas, muitas delas, se venderam completamente ao sistema. E está aí, os mensaleiros estão aí. O povo está insatisfeito, a população está insatisfeita. A população está saindo na rua por causa disso. Ô Zé! Oi, E a televisão tá ligada, Zé? a reportagem está passando agora. Opa, então corta pra TV. Você se sente representada pelos partidos políticos? Não. 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 Eu não vejo nenhum partido em especial fazendo algo que seja realmente notável, assim, nos meios em que eu estou, assim, para minha vida. Porque os partidos políticos eu considero eles mais como empresas. Eu acredito que eles estão funcionando hoje mais como empresa, buscando os próprios interesses. E, na verdade, o interesse do povo é saúde, educação, e isso está ao Deus dará. Não está sendo representado da forma que deveria ser. Porque é falta de compromisso deles com o cidadão brasileiro, né? Porque o povo só enxerga a gente nas épocas da eleição. Quando passar a eleição já era. Ninguém fala com a gente mais. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse depoimento, começando aqui pelo meu amigo Miro? Bem, é aquilo que eu estava dizendo, né? Que eu falei agora há pouco. Os partidos parecem que viraram uma empresa. E aí você vê a insatisfação do povo na rua, falando sobre a atual situação, as manifestações e tudo mais. Acho que a gente tem que identificar
o perfil da população, né, que foi ouvido. Nós vimos 4 pessoas, os 3 primeiros, a primeira mais jovem, mas os 3 primeiros jovens, né? E nós vimos que as manifestações, elas constituíam praticamente da juventude. E eles, assim, eles não estão errados, eles estão corretos, porque, infelizmente, se tem um grande problema nos partidos políticos, inclusive o partido que representa os trabalhadores, é a questão de não atingir a juventude. Esse aqui é o grande... a grande tarefa ainda que os partidos têm, principalmente o partido que representa os trabalhadores, que não conseguiu hoje, conseguiu no início e hoje tem um grande débito, um déficit com a população de não atingir a juventude. Então, essa reclamação, acho que nós entendemos e não dá para discordar de não se sentir representado. Eu vejo assim, cara, que como nós fomos jovens e lutávamos naquela época, e de lá para cá, de 30 anos, eu vejo que as coisas não mudaram muito. E isso tá refletindo aí nos próprios jovens de hoje, né? Tem que se ver o seguinte, que nós somos humanos e não número em porcentagem. É isso que eu estou vendo, não só questão no Brasil, mas como no mundo. Né? A juventude está aí e ela está no mundo inteiro contestando sobre uma série de coisas que estão erradas, que os velhos, né, não supriram. Então, Mírio, eu acho que tem uma diferença grande da juventude da década de 60 e da juventude atual, né? Da década de 60, com certeza, é uma juventude mais politizada. É uma juventude que deu a vida pela ditadura militar. E hoje, lógico, não culpo a juventude por isso, mas culpo a questão, principalmente o sistema educacional, que faz com que o filho trabalhador não chegue aí a questão de um sistema educacional mais avançado, inclusive das universidades. Mas hoje tem uma diferença muito grande da inserção da juventude, nós vimos lá na ditadura militar, e hoje na juventude. Então, assim, na verdade, hoje a juventude também ela precisa ter uma disposição maior de participar, entender e compreender e entrar nos partidos políticos. Então, a rejeição também, ela vem também de uma despolitização maior, que não existia antes. Você está falando da questão presente, então vou colocar uma pergunta que está projetada para o futuro, para 2014, né, para vocês dois, no caso pode começar com você, Irene. Considerando as eleições de 2014, vocês acreditam que a classe política está se repensando, se autoavaliando, depois dos protestos que se iniciaram em junho e estão aí Brasil afora? Deixa eu tomar aqui um pouquinho. Acho que a importância dessas manifestações é que nós vimos mudanças tão rápidas como nós nunca vimos aí da classe política antes no nosso país. Você viu que o Congresso Nacional votou leis que estavam lá já há anos para ser votadas e rapidamente as ruas exigiu, né, a juventude principalmente, a grande maioria foi para as ruas, exigiu e foram votadas. A questão do transporte, né, que foi o tema principal das manifestações, rapidamente vários prefeitos diminuíram, principalmente os prefeitos das capitais, diminuíram as tarifas. Agora eu vejo que assim, infelizmente pode ter mudado, o que nós podemos esperar da mudança de 2014 para poucos políticos. O ideal seria que a maioria dos políticos aí diante das manifestações ficasse sensibilizado e mudasse muito a política que vem desenvolvendo. Mas o que eu vejo que assim, tanto que isso é verdade, que enterraram a proposta do plebiscito, né? Do plebiscito que foi proposto aí pelo governo federal com relação à reforma política. E eu vejo assim ainda que a reforma política, ela não vai resolver todos os males, todos os problemas que nós temos no país, mas ela vai ajudar muito. Eu vejo assim, toda a época teve seus movimentos. A juventude dos anos 60, lógico, foi uma, mas não foi toda que lutou pelo ideal. Foram poucos e morreram, muitos deles. Anos 70, anos 60.
As ideias são antigas. Anarquismo, comunismo, socialismo são coisas bem antigas, né? Aí para esses 300 anos por aí. E eu vejo que muitos grupos de hoje carregam isso em si. Tem muitos exemplos na Grécia, na juventude, na Inglaterra, na Espanha, no Brasil. Nomes que eu gosto de citar, que são, principalmente naquilo que eu acredito, que são os black blocs, os anônimos, né? Que são até os anarquistas cibernéticos, vamos dizer assim, né? E eu acredito que daqui para frente as coisas vão mudar e muito. O povo está cobrando, a juventude está cobrando. A juventude quer o espaço dela, sendo partidário ou não. O anarquismo é uma proposta de vida, é uma proposta que está além do ser humano. O ser humano não é qualquer um que vai ser um anarquista, ele tem que se preparar para isso. Então, essa juventude... Quando ele se preparar, a juventude de hoje está tendenciada ao anarquismo. Eu vejo isso, vejo muito isso. Porque essa questão do partido se tornar uma coisa petrificada e fazer, tipo, da população uma massa de manobra. Isso chega uma certa parcela de pessoas que não tem mais essa aceitação. Então, são coisas alternativas. E quando você se torna alternativo, sim, automaticamente a repressão vai cair em cima de você. Quando você sai às ruas e está exigindo coisas, está exigindo mudança, o Estado, como eu falei, é um mal que destrói ou aniquila. Ele tem as armas que é a repressão. E a repressão vai cair em cima desses grupos. E eu já tomei porrada pra caramba. Muitos amigos meus, a juventude está aí para tomar porrada também. Mas se é um ideal, uma coisa com o norte, um ideal, eles têm que lutar. Independente, não tem que medir consequências, porque isso aí são coisas que vão ser inconsequentes. Mas se é isso que eles querem, é isso que eles têm que lutar. E, Irene, a questão do socialismo. O socialismo, hoje em dia, ele é uma utopia ou ele ainda é possível? Não, eu não considero jamais o socialismo uma utopia. Até porque o partido que eu faço parte, ele foi criado em cima da questão do socialismo. E aí, Mírio, assim, o que eu discordo de você é que quando as manifestações houveram, acho que foram muito importantes, acho que mais do que nunca nós temos que incentivar e promover as manifestações. Acho que já houve uma mudança na qualidade até da postura de muitos aí parlamentares depois das manifestações, mas não dá para botar todo mundo no caldeirão, no mesmo caldeirão. Esse que é o problema que eu vejo. Acho que assim, desconhecer que houve avanços em alguns governos e atitudes de alguns parlamentares, mas eu discordo frontalmente quando coloca tudo na lata, nada serviu. Muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas elas têm que pelo menos dedicar um tempo a conhecer mais o trabalho de cada um, que é difícil, né? As pessoas também têm dificuldade disso. Mas se identificar a militância política e estar vivenciando, eu acho que isso é importante para a gente separar o joio do trigo. Não dá para colocar todo mundo no caldeirão e falar nada presta, nada serviu. Eu acho que aqui, principalmente aqui em Diadema, que nós tivemos uma história de anos e anos aí de participação política, de luta popular, aqui nós tivemos uma experiência diferente que deu certo. Hoje, eu acho que está muito diferente, eu concordo com o Miro. Hoje, infelizmente, a proposta aí nos últimos anos não foi como nós queríamos. Mas eu acho que nós temos que lutar para que venha. E mais do que nunca, lutar para as manifestações voltarem às ruas, como votaram, mas principalmente, como eu já disse, para a periferia também, não só para as capitais, para a periferia, para colocar a população lá de classe pobre, essa população sofrida, a população política que precisa de políticas públicas, essa sim precisa participar e precisa ser ouvida. Ô Zé! Oi. O que tu acha disso tudo aí? Sabe o que eu acho? Isso. De rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Tá certo. Eu vou tomar uma também. É isso aí, Zé. Toma uma, viu? O papo foi muito bom. Né,